Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 29 de maio de 2024. Uma manhã fiorenta em Mineiros, aqui comigo na bancada da Liana Oliveira. Muito bom dia. Olá, um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da Rádio Número 1 da região. Agora 6h37. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, para você começar o seu dia sempre bem informado. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Sicredi lança nova campanha de poupança mediante sorteio de prêmios. Câmara derruba veto de Lula e acaba com a saidinha de preso para visitar família. Seleção brasileira feminina de vôlei vira sobre o Japão e segue invicta na Liga das Nações. Albert Einstein assume mais um hospital em Goiás, o Hugo. Senador Wilder Moraes critica a ação judicial do MDB e do União Brasil contra a chapa do PL na Assembleia. Congresso mantém o veto de Bolsonaro e barra transformar em crime divulgação de fake news eleitoral. Deputados fazem acordo para taxar em 20% compras de até $50. Congresso mantém o veto contra multa para atraso do pagamento do SPVAT. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados derrubou o veto do presidente Lula ao projeto que trata da saída temporária de presos, a saidinha. Por 314 votos pela queda, 126 pela manutenção e 2 abstenções, deputados preferiram retornar o texto original aprovado na casa. Quando vetou, Lula queria abrir brecha para permitir permissão de visita de presos à família e a realização de atividades para o retorno ao convívio social. Agora é a vez dos senadores votarem para concluir o processo. É preciso que 41 senadores acompanhem a posição. Com a derrubada do veto de Lula, a visita a familiares fica impedida e o benefício será limitado apenas para condenados inscritos em cursos profissionalizantes ou que cursem os ensinos médio e superior, somente pelo tempo necessário para essas atividades. A lei também prevê a exigência de exames criminológicos para a progressão de regime penal e o monitoramento eletrônico obrigatório dos detentos que passam para os regimes semiaberto e aberto. O exame avalia a autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou ontem o teor de uma nova portaria ministerial com a qual a pasta irá estabelecer orientações sobre o uso de câmeras corporais acopladas aos uniformes das polícias, as chamadas bodycams, pelos órgãos de segurança pública em todo o país. A íntegra do texto que o ministro Ricardo Lewandowski assinou será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Segundo a pasta, a iniciativa busca padronizar o uso dos equipamentos, aumentando a transparência das ações policiais. As diretrizes deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelos órgãos de segurança públicas federais, tais como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, bem como a Força Nacional de Segurança Pública e pela Força Penal Nacional. Já nos estados e no Distrito Federal e municípios, a implementação das normas será voluntária. Para incentivar a adesão à iniciativa, o Ministério estabeleceu que a liberação de recursos dos Fundos Nacional de Segurança Pública e Penitenciário Nacional para projetos de implementação ou ampliação do uso de câmeras pelos órgãos de segurança locais estará condicionado à adequação pelos entes federados às novas normas. 6h40, primeiro lote do Auxílio Reconstrução beneficia 34 milhões de famílias no Rio Grande do Sul. Renê Almeida é quem traz os detalhes.
O Auxílio Reconstrução vai beneficiar 34.196 famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. O governo federal autorizou nesta terça-feira que a Caixa Econômica Federal faça o pagamento dos R$ 5.100 a cada família, num investimento que chega a 174 milhões de reais nesta primeira leva. Em coletiva de imprensa, o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que o pagamento deve ser depositado ainda nesta semana. 34.196 famílias vão receber nesse primeiro lote dos 5.100. Nós queremos ter 2 listas por semana. Na medida que as listas forem chegando das prefeituras, elas serão disponibilizadas no site e tão logo as pessoas validem as informações sobre as famílias, num prazo de no máximo 48 horas, esse dinheiro vai estar na conta. Para o benefício ser autorizado, cada família precisa confirmar os dados repassados pelas prefeituras no site oficial do Auxílio Reconstrução. Segundo o governo, das 44.592 famílias repassadas, cerca de 10 mil ainda não fizeram a confirmação. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também atualizou a situação dos planos de reconstrução dos municípios. Em 3 semanas, nós já aprovamos 431 planos de trabalho só no âmbito do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. 431 planos de trabalho, majoritariamente para ajuda humanitária e restabelecimento. E temos já planos de trabalho de reconstrução aprovados e, neste momento, 42 planos de trabalho de reconstrução no âmbito do Ministério da Integração, que muitos desses são dos governos municipais, mas também já com planos de trabalho do governo do estado do Rio Grande do Sul. Já o ministro das Cidades, Jader Filho, informou que apenas 66 dos mais de 400 municípios gaúchos em estado de emergência informaram o número de unidades habitacionais destruídas pelas enchentes. Segundo ele, o baixo número se dá por diversos fatores. Muitas áreas que estão alagadas. Eu mesmo estive agora em áreas que estão, fui lá em Cantado do Sul, que tem área que está absolutamente alagada, não tem como a prefeitura nos apontar, não dá para adentrar ainda aquele espaço. Você tem outras áreas mesmo, hoje eu fui de helicóptero em diversos municípios aqui que ainda estão indo embaixo da área. Então você não tem como exigir daquele prefeito que ele me diga em que situação está aquela, como é que o engenheiro vai entrar lá para avaliar se aquela casa está condenada ou não. Então tem que aguardar de fato. Outros, a gente percebe que a Defesa Civil está muito voltada ainda para resolver problemas mais emergenciais das famílias. Temos também que ter paciência em torno disso. Até o momento, já foram mapeadas cerca de 10 mil residências destruídas em áreas urbanas e rurais. O ministro reforça para que os prefeitos preencham o quanto antes o formulário no site do Ministério das Cidades para iniciar em breve o processo de reconstrução e aquisição de novas moradias. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein assume a administração de mais um hospital em Goiás. Dessa vez, um dos maiores, o Hospital Estadual de Urgências de Goiás, o Hugo, em Goiânia, a partir de 4 de junho. A sociedade vai assumir o lugar do Instituto SEM, desqualificado pela Casa Civil do Estado como organização social em saúde. A assinatura do contrato emergencial faz parte do processo no qual o governo de Goiás pretende garantir em caráter de emergência a não interrupção das atividades na unidade de saúde. O contrato emergencial segue o mesmo valor e as mesmas metas, repasse mensal de R$21.700.000, considerando o custeio, o programa de residências médicas e multi e ainda a folha de servidores efetivos. Ao assumir a gestão do Hugo, Albert Einstein poderá recontratar grande parte do quadro de trabalhadores que atuam na unidade e estão vinculados ao Instituto SEM. Caberá ao Instituto SEM o pagamento de verbas rescisórias dos profissionais seletistas. E 7 cidades de Goiás estão na lista dos 107 municípios brasileiros que têm saldo devedor com a União. Cristalina, Jataí, Paraúna, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, São Luís dos Montes Belos e Iporá
somam 43 bilhões de reais em dívidas. No entanto, é Cristalina que se destaca, com 40 milhões de reais. Os dados foram divulgados pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializadas no acesso a informações públicas, após receber os números do Ministério da Fazenda. O prefeito de Cristalina, Daniel Sabino, do União Brasil, afirma que o valor é referente à dívida previdenciária herdada de gestões anteriores. Sabino conta que assumiu o primeiro mandato em 2017, quando fez o levantamento da situação fiscal e renegociou a dívida que foi parcelada. O presidente do PL em Goiás, o senador Wilder Moraes, criticou a ação movida pelo MDB e União Brasil contra a chapa de deputados estaduais do PL na Assembleia Legislativa. O Wilder destacou a sua relação próxima com o governador Ronaldo Caiado e considerou inadequada a contestação da chapa no contexto atual. Ele afirma que a iniciativa gera insegurança na bancada e questiona os métodos adotados pelos partidos da base do governador Ronaldo Caiado. As eleições já se passaram e nossos deputados foram eleitos pelo povo, é o que afirmou ele em entrevista na Câmara dos Vereadores de Goiânia na segunda-feira. Defendendo a chapa do partido, Wilder Moraes afirmou que não houve problemas significativos com a cota de gênero nas eleições de 2022. O senador garantiu que não discutiu o assunto com o governador Caiado. Os partidos alegam que uma perícia revelou manipulações significativas nas imagens e documentos utilizados pelos investigados. Segundo o laudo pericial, há robustos indícios de adulteração que indicam a inserção posterior de adesivos e datas nas imagens, sugerindo que os registros de campanha foram forjados. 6h47, Goiás bate recorde de casos de chikungunya. Saiba a diferença entre essa doença e a dengue. Nessa reportagem de Andressa Calassi. A Evelite Aparecida já foi vítima da chikungunya. No início dos sintomas, ela imaginava ser dengue. Meu corpo ficou todo empolado e senti muita dor nas articulações. Foi mais ou menos aí 1 ano para poder voltar ao normal. Aí doía, sabe, as articulações, mas dentro de 1 ano mesmo, prazo longo. Que um único mosquito transmite dengue, zika, febre amarela e chikungunya, você já sabe. Mas sabe qual a diferença entre as doenças, por exemplo, a dengue e a chikungunya? Não sei diferenciar. Para mim parece que é tudo igual. Minha filha já teve dengue. Dores, febre, mal-estar. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas da chikungunya são dores fortes nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo, coceira, dor de cabeça, diarreia e calafrios. Diferente da dengue, que pode provocar dores em todo o corpo e atrás dos olhos. Os sintomas iniciais são praticamente os mesmos, mas o que a chikungunya traz de diferença é que é uma doença que pode ser mais prolongada, durar semanas, meses, com dores nas articulações principalmente e em alguns casos inclusive cronificar. Infelizmente, Goiás bateu o recorde de infecções por chikungunya nas primeiras 21 semanas deste ano, com 7.287 casos confirmados. Anteriormente, o maior número registrado foi em 2022, com 4.148 casos. Nós identificamos os primeiros casos de chikungunya em Goiás em 2015, quando o Nordeste teve um boom, uma grande epidemia. Nós não tínhamos, ainda o registro de grande número de casos. Até 2020, a gente tinha no máximo 50 casos por ano registrados. Em 2021, esse número passou para 580. Em 2027, passou para 2024, passou para 7 mil casos. Isso mostra que ano após ano vem aumentando o número de casos de chikungunya. Nós temos uma população muito grande susceptível, porque nunca tínhamos a ocorrência de grande número de casos, e nós sabemos que isso ainda pode ser um problema para o próximo período chuvoso. Assim como o dengue, a sazonalidade dessa doença acontece no verão, quando mais chove, porque o transmissor da dengue é o mesmo transmissor da chikungunya também. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, 11 pessoas morreram aqui no estado de Goiás, vítimas da chikungunya. A cidade mais afetada, Jataí, com 7 mortes confirmadas e 4.107 pessoas infectadas. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50. A seleção brasileira feminina assumiu a liderança provisória da Liga das Nações de Vôlei após emplacar a 5ª vitória seguida no torneio.
Nesta terça-feira, a equipe virou o placar 2 vezes contra o Japão, até selar o triunfo por 3-2. Parciais de 24-26, 26-24, 19-25, 25-20 e 15-11. O próximo duelo será contra os Países Baixos nesta quinta-feira, a partir das 8:30 da manhã, horário de Brasília. A novidade em quadra foi o retorno da central Thaísa, que atuou pela primeira vez nessa edição da LNV. Bicampeã olímpica, Beijing em 2008 e Londres em 2012, a jogadora anotou 11 pontos em momentos tensos durante a partida. Com o triunfo de ontem, a seleção chegou a 14 pontos, derrubando a Polônia, também invicta, para a segunda colocação com 12 pontos. No entanto, as polonesas encaram hoje a seleção da Sérvia. Se vencerem, retomarão o topo da tabela de classificação. A Liga reúne as 16 seleções mais bem ranqueadas do mundo. A equipe vencedora e a segunda colocada no torneio serão cabeças de chave na divisão de grupos em Paris 2024. Tanto a seleção brasileira feminina quanto a masculina já asseguraram presença em Paris. E o Corinthians confirmou liderança no Grupo F da Copa Sul-Americana com mais uma bela atuação na Neoquímica Arena. Na noite desta terça-feira, o Timão venceu o Racing do Uruguai por 3-0 e garantiu a classificação direta para as oitavas de final do torneio. A vitória corintiana foi construída com golaços de Garro em cobrança de falta e de Igor Coronado, depois de uma ótima jogada individual. Yuri Alberto também deixou dele. A passagem de Paulinho pelo Corinthians foi encerrada nesta última terça-feira com o contrato a vencer em junho. O meio-campista de 35 anos entrou em campo pela última vez com a camisa alvinegra e foi homenageado pelos torcedores que estiveram na Neoquímica Arena. O Corinthians está garantido nas oitavas de final da Sul-Americana e agora aguarda para conhecer o seu adversário. Haverá ainda um play-off entre os segundos colocados da Sul-Americana contra os terceiros colocados da Libertadores para decidir os 16 classificados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6:52. E o mercado físico do boi gordo segue com preços acomodados nas principais praças de produção e comercialização do país. Mas a expectativa ainda é de queda no curto prazo, em linha com a grande quantidade de animais ofertados durante o período de final de safra. Foi o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. A situação climática segue decisiva, com chuvas discretas no centro-oeste, sudeste e parte da região norte. Dessa forma, o pecuarista não encontra as condições necessárias para reter os animais nas pastagens. Ao mesmo tempo, as escalas de abate dos frigoríficos seguem bastante confortáveis, acima de 10 dias úteis em grande parte do país, é o que pontuou o analista. Em Araçatuba, São Paulo, a referência média para a arroba do boi na modalidade a prazo ficou em R$220. Já em Goiânia, capital do estado, a indicação foi de R$197 para a arroba do boi gordo. Em Uberaba, a arroba teve o preço de R$215. Já em Dourados, a arroba foi indicada a R$215 também. E em Cuiabá, a arroba ficou indicada em R$210. O mercado atacadista apresentou preços estáveis para a carne bovina nesta terça-feira. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere alguma recuperação dos preços em meio à entrada dos salários na economia, motivando a reposição ao longo da cadeia produtiva. Vale a ressalva que a possível alta dos preços do atacado pode não apresentar alta do boi gordo, considerando a atual posição das escalas de abate. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A mais importante comissão da Câmara dos Deputados, e a maior também, Comissão de Constituição e Justiça, está chamando a convite o ministro Paulo Pimenta para explicar por que ele levou para a Polícia Federal o que ele chama de fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e o que ele acha que é fake news. Então, querem saber disso? Quem está apoiando essa... Era uma convocação. Convocação, o ministro vai obrigado. Agora virou convite por acordo com o pessoal do PT. Era uma convocação e o pessoal vai fazer perguntas sobre se ele não está confundindo crítica com fake news. Quem é que decide que é fake news? Houve boatos, né? É boato. Então, chamam de fake news só para dizer que isso é coisa de rede social. Mas a notícia mentirosa vê desde que existe a imprensa, sinto muito. E houve lá a fake news mais notória que envolveu elementos do Exército e o Exército já está punindo
os que fizeram isso. Não sei se eles inventaram, foram eles que passaram adiante a história de que um dique havia rompido lá na Vila Matias Velho, em Canoas, o que causou um certo pânico. Bom, enfim, ele deve ir no dia 11 ou dia 12, agora, de junho, pode escolher. Eu já falei aqui, mas está cada vez mais assustador isso. Cresceu do início do ano passado até agora 35% o número de jovens que não estudam nem estão procurando trabalho. Os nem. Pessoas de 14 aos 24 anos. Segundo um levantamento do Ministério do Trabalho, são 5.400.000 jovens. Entre os 34 milhões de brasileiros dos 14 aos 24 anos. Diz a estatística que 60% são mulheres que ou casaram ou estão cuidando de filho recém-nascido. Mas, enfim, é gente que 5.400.000 que não estão se preparando para o futuro, não estão se qualificando para um bom salário, para um bom emprego, para uma boa atividade rentável, estão vivendo às custas de alguém, porque não cai mais maná do céu, né, há um bocado de tempo, e alguém deve pagar a roupa deles também, devem estar pedindo também para se divertir com dinheiro alheio, né? É pesado. Desses 34 milhões de jovens, 14 milhões estão sem trabalhar. 10 milhões estão trabalhando ou estão estudando. Tem outros que é um grupo aí de cerca de 6 milhões que está procurando emprego. E está difícil, com a situação econômica não está boa. Agora mesmo, a Gerdau fechou uma siderúrgica em Minas Gerais. 487 demitidos, indenizados. Não pôde concorrer com o aço da China. Outra coisa, fica difícil, a nova presidente da Petrobras está dizendo que o preço vai continuar brasileiro, mas está ficando defasado. Vai ter que haver reajuste de combustíveis, vai puxar tudo para cima, vai ficar mais difícil. Petrobras, ontem, perplexa, foi ao Supremo perguntar, e agora como é que fica? O Marcelo Odebrecht foi descondenado, já tinha sido dispensado de pagar multa, assim como o pessoal da JIS, e pelo ministro Toffoli. Estranho, né? O Estadão, no editorial, estranha que ele não tenha se declarado impedido, né, de tratar de assunto envolvendo o Odebrecht, mas claro que não é novidade. Ele era advogado de Lula e trata de assunto de Lula. Mas, enfim, ele vai ter que explicar, porque ele disse que está descondenado, anulou as condenações, mas não a colaboração premiada. E a Petrobras, que tem interesses envolvidos aí, está pagando caro pelo que fizeram com ela durante que a Lava Jato apurou. Foi usada, muito usada, né? Criminosamente usada. E a Petrobras quer saber, o seu jurídico quer saber se podem ser reabertas investigações pelo Ministério Público com base na colaboração premiada de Marcelo Odebrecht. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Ouro Peças, preços baixos de verdade. Produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h59, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, Congresso mantém veto de Bolsonaro e barra transformar em crime divulgação de fake news eleitoral. Deputados fazem acordo para taxar em 20% compras de até $50. Congresso mantém veto contra a multa pelo atraso do pagamento do SPVAT. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h09, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E por 317 votos a favor, 139 contra e 4 abstenções, o Congresso Nacional manteve todos os vetos do ex-presidente Bolsonaro ao projeto que pôs fim à Lei de Segurança Nacional nesta terça-feira.
Com a decisão, o Congresso barrou transformar em crime a disseminação de informação falsa em campanha eleitoral. O resultado é fruto da campanha do próprio ex-presidente de líderes da oposição para manter a decisão do ex-mandatário, seguindo numa linha similar à campanha contra o projeto de lei das fake news. Deputados e senadores até batizaram a iniciativa de vetos da liberdade. O veto de Bolsonaro, mantido nesta terça-feira, barra 8 dispositivos do texto aprovado pelo Legislativo. Essas passagens criminalizam a comunicação enganosa em massa, o atentado ao direito de manifestação e a previsão de punição mais rigorosa a militares. No projeto de lei que substitui a Lei de Segurança Nacional aprovada em 2021, os congressistas acrescentaram artigos ao Código Penal que definem crimes contra o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro vetou trechos da proposta, como o artigo que criminaliza a promoção ou financiamento de fake news no processo eleitoral. A pena estabelecida era de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. Pressionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e por empresários da indústria e comércio nacionais, o governo federal fechou acordo com todos os partidos para taxar em 20% o imposto de importação às remessas internacionais de até $50, que hoje são isentas. O presidente Lula se comprometeu a não vetar esse percentual. O acordo foi levado na noite dessa terça-feira pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, para reunião com Lira e os partidos da Câmara e fechado na reunião, segundo os líderes partidários. Inclusive, partidos que estavam se posicionando contra, como o PT, PSOL e PL, combinaram de aprovar esse percentual em votação simbólica. Mesmo o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, teria concordado com o acordo, segundo líderes partidários. A sigla também se comprometeu a retirar o requerimento para votar a emenda que iria isentar de imposto os produtos de até $50 vendidos dentro do Brasil, o que provocaria um rombo gigantesco na arrecadação da União. A alíquota deve ser aprovada ainda hoje em sessão do plenário, dentro do projeto de lei que cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O Senado já marcou a sessão para votar a proposta amanhã e encaminhá-la para a sanção presidencial. O imposto de importação de 20% para os produtos de até $50 constará do parecer do deputado Átila Lira, do PP do Piauí. Acima dos $50, o produto continuará a ser taxado com 60%. Além disso, em ambos os casos, já há cobrança de 17% de ICMS pelos governos estaduais, que, como é cobrando por dentro e por fora, acaba por resultar numa alíquota efetiva maior para o consumidor. E fábricas de cigarro ilegal se espalham pelo Brasil. A triste constatação, quem nos traz nessa matéria é Eduardo Kovalevski. Em cerca de 12 anos, mais de 56 oficinas de produção ilegal de cigarro foram fechadas no Brasil. De 2021 até janeiro deste ano, a polícia fechou 24 fábricas clandestinas. Segundo pesquisa do Instituto IPEC, o cigarro destas fábricas desponta no mercado ilegal. O produto é cópia de uma marca paraguaia, feito para atrair quem já compra cigarro contrabandeado. O potencial de faturamento das fábricas é de quase 4 bilhões de reais. O delegado Daniel Souza, da Polícia Federal de Minas Gerais, explica como funciona o esquema de fabricação. A mão de obra paraguaia é aliciada lá no Paraguai. Eles vêm para trabalhar nessas fábricas clandestinas, passam cerca de 30 a 60 dias fechados dentro dessas fábricas, trabalhando numa condição subhumana, análoga à situação de escravo. Ficam nesse ciclo produzindo uma grande quantidade de cigarros que são levados para esses galpões e depois distribuídos para várias regiões do país. Ano passado, a Polícia Federal fechou uma fábrica clandestina que produzia 16 mil cigarros por minuto em Divinópolis, Minas Gerais. Ao todo, 28 trabalhadores paraguaios foram resgatados em situação análoga à escravidão. Nessas operações, o maquinário é apreendido, mas pode voltar para as mãos de criminosos. O presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, Edson Vismona, defende a destruição dessas máquinas. Essas máquinas, mesmo apreendidas pela polícia, podem voltar mediante a realização de leilões, o que é absurdo. Uma lei que permita a destruição de máquinas utilizadas para a produção de produtos ilegais é absolutamente necessária. Além do contrabando, o crime organizado, as milícias também estão investindo nessa fabricação nacional criminosa, ampliando ainda mais o espaço de atuação no mercado brasileiro. Eles querem criar o monopólio da venda do cigarro ilegal. O crime organizado e as milícias começam também a fabricar cigarros clandestinos dentro do nosso território.
O cigarro continua encabeçando a lista dos itens mais apreendidos pela Receita Federal. O item representa 54% do total de produtos apreendidos. Para se ter uma ideia, são destruídos cerca de 600 mil maços de cigarro por dia na alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu. 36% dos cigarros no Brasil vêm da ilegalidade. O crime movimentou aproximadamente 10 bilhões de reais em 2023. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h15, já de volta com o Jornal Verde Vale. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, agendou para a próxima semana, após o feriado prolongado, uma reunião com os presidentes de poderes e órgãos autônomos para decidir sobre as prováveis alterações do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, enviado à casa ainda no mês de abril pelo governador Ronaldo Caiado. O encontro decorre das insatisfações geradas pelas regras previstas para o cálculo e cumprimento do teto de gastos para cada ente do Estado. Na próxima semana estarei convidando chefes de poderes ou representantes e também os órgãos autônomos para discutir a LDO e iniciarmos a tramitação na casa, foi o que afirmou o deputado. O projeto com direcionamentos orçamentários para o Estado em 2025 não teve tramitação iniciada justamente por conta dos questionamentos internos levantados pelos poderes, principalmente pela Alego e pelo Tribunal de Justiça do Estado. E a Câmara de Goiânia tem requerimentos prontos para a instalação de comissões especiais de inquérito para investigar possíveis irregularidades na saúde municipal e os motivos pelos quais a Companhia Municipal de Processamento de Dados do município de Goiânia, a Condata, ainda não foi liquidada. Os documentos obtidos estão cercados de sigilo na casa e contam, segundo vereadores, com números suficientes de assinaturas. No entanto, devem continuar na gaveta como forma de fazer pressão contra a intenção do prefeito Rogério Cruz de fazer uma reforma no secretariado e filtrar aliados, reduzindo assim espaço daqueles que não irão apoiar o seu projeto de reeleição. 7h17. A pré-campanha da deputada federal Adriana Corse em Goiânia tem apostado mais na cor verde e menos no vermelho, marca do seu partido. Na verdade, praticamente todas as pré-campanhas de petistas que vão disputar as eleições para prefeito neste ano. E segue isso uma tendência que já tem sido notada em campanhas passadas. O principal motivo é reduzir a resistência de parte do eleitorado aos pré-candidatos do PT, especialmente os que migram no centro, nem na direita e nem na esquerda. O logotipo da pré-campanha de Adriana Corse, com o slogan Somar por Goiânia, é uma mistura de cores, destacando o verde, o rosa, o laranja, o azul e o mais discreto, o vermelho. E o governador Ronaldo Caiado apresenta as potencialidades de Goiás a uma comitiva da Itália que visita o estado. Quem traz detalhes dessa visita é Pedro Henrique Rabelo. O governador Ronaldo Caiado, acompanhado de alguns secretários, recebeu a visita da comitiva da Itália no Palácio das Esmeraldas. A reunião teve pontos estratégicos que foram discutidos. Na área agrícola, obviamente, reconhecidamente, a tecnologia que é desenvolvida aqui em Goiás para o aumento da produção é muito forte, então altamente interessante para os italianos, né? Na área consular, podemos desenvolver aqui o consulado itinerante, que a gente vem proporcionar para os requerentes de passaporte italiano um dia de atividades aqui junto ao consulado italiano da embaixada, que então pode se aproximar dessas pessoas que têm os parentes italianos, juntaram os documentos italianos para poder fazer o requerimento de seus passaportes. E na área comercial, como a Secretaria de Indústria e Comércio vem fomentando, várias outras parcerias para trazer investimentos italianos para Goiás. O governador, além de receber o embaixador, aproveitou para presenteá-lo com lembranças que remetem à cultura de Goiás. Lideranças como Sandro Mabel e Rubens Filete estiveram presentes para fortalecer essa união do Estado com o país forte da Europa. Foi um prazer enorme conhecê-lo e podermos conversar sobre os vários entendimentos, acordos que estão avançando e também na parte que já está consolidada para que ele tenha um Estado irmão
aqui no Brasil, que é o estado de Goiás. Eu acho que o Goiás é um estado do Brasil que está crescendo muito, grande desenvolvimento, grandes oportunidades. Um dos resultados dessa aproximação pode ser a vinda de uma gigante do ramo farmacêutico para Goiás. A Zambon, que é um dos maiores laboratórios italianos, já faz toda a sua operação logística aqui por Goiás. Já desembaraça tudo que é importado, que vem da Itália pelo Porto Seco de Anápolis e armazena e distribui por Aparecida, no armazém da DHL. Então, toda a operação internacional da Zambon já é por Goiás. Além dos avanços na área industrial que o estado de Goiás poderá receber, outro ponto foi debatido e com carinho aqui nesse almoço no Palácio das Esmeraldas. Todos nós sabemos que a Itália é referência mundial no mundo da moda. E Goiás, por meio de parceria, pode aproveitar desse ponto forte do país europeu. O governador ali pediu que a gente fizesse um termo de acordo junto com o setor de confecções de Goiás, já que a Itália é aí o país onde tem a maior expertise e são os maiores fabricantes e de qualidade de roupas do mundo, para que a gente pudesse mandar os nossos jovens a fazer curso de capacitação. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h21. E o Botafogo empatou 100 gols com o Júnior Barranquilla no Estádio Metropolitano, na Colômbia, na última rodada da fase de grupos e ficou com o segundo lugar. Arthur Jorge colocou em campo um time misto com 6 reservas e até começou o jogo bem. Foram do Alvinegro as melhores chances na etapa inicial, que quase abriu o placar com Oscar Romero e Tietê. Com o resultado, o Júnior Barranquilla garantiu o primeiro lugar e chegou aos 10 pontos. A pontuação é a mesma do Botafogo, mas o Alvinegro termina em segundo pelo saldo de gols inferior. Dos colombianos é 3 e dos brasileiros é 1. O Botafogo volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. O Alvinegro enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena às 21 horas. O Júnior Barranquilla joga contra o Milionários no próximo domingo pelo Campeonato Colombiano. E o Atlético Mineiro, que já estava classificado às oitavas de final, carimbou a primeira colocação do Grupo G da Conmebol Libertadores. Venceu o Caracas por 4-0 nesta terça-feira na Arena MRV, pela rodada final da fase de grupos. Pedrinho 2 vezes, Alisson e Hulk marcaram os gols atleticanos. Agora, o Galo seca o Talheres e o Palmeiras, além do River Plate, para alcançar a melhor campanha geral. O Atlético fecha a fase de grupos com 15 pontos. O outro classificado às oitavas é o Peñarol, que venceu em casa o Rosário Central e completou a fase com 12 pontos, 5 a mais que os argentinos. O Caracas foi o lanterna com 1 ponto. As oitavas de final da Libertadores serão disputadas nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Os confrontos serão conhecidos através de sorteio previsto para a próxima segunda-feira em Luque, no Paraguai. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h23. E a colheita da safra brasileira de soja 23-24 atingia 98,1% da área plantada no país até esse último domingo. Foi o que informou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em levantamento semanal do progresso de safra. Há atraso de 1,1 ponto percentual em relação a igual período do ano passado e avanço de 1,1 ponto percentual em uma semana. Apenas 3 estados seguem retirando a oleaginosa do campo: Santa Catarina, com 98,5% dos trabalhos concluídos, Rio Grande do Sul, com 90%, e o Maranhão, com 88%. Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná já encerraram a colheita. No Rio Grande do Sul, afetado pelas fortes chuvas e incêndios desde o fim de abril, os trabalhos avançaram 5 pontos percentuais de uma semana para outra. Em relação ao igual período do ano passado, porém, há um atraso de 6 pontos percentuais. A colheita da primeira safra de milho alcançou no país 78,4% da área plantada, avanço também de 6 pontos percentuais na semana e um atraso de 3,4 pontos percentuais entre as temporadas. São Paulo e Santa Catarina já concluíram a colheita.
O Paraná está quase lá, com 99% da área trabalhada. O Rio Grande do Sul retirou 93% do cereal do campo, avanço de 5 pontos percentuais na semana e o mesmo em estágio em relação a igual período do ano passado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25. E o Congresso Nacional manteve nesta terça-feira o veto do presidente Lula ao projeto de lei 233/23, que cria o seguro obrigatório para a proteção de vítimas a acidentes de trânsito. O presidente vetou o trecho que cria uma multa de trânsito caso o motorista atrase o pagamento do SPVAT. Para o governo, a penalização é excessiva. A manutenção do veto foi aprovada na sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, após acordo entre a base governista e a oposição, em que, pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois acarreta ônus excessivo pelo não pagamento do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, ao classificar a conduta como infração grave, que ensejará a aplicação de multa cujo valor atual é de R$ 195,23, foi o que argumentou o governo. A proposta, aliás, recria o antigo DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres, descontinuado pelo governo Jair Bolsonaro. A nova contribuição permite uma abertura de 15,7 bilhões de reais nos cofres públicos para as despesas da União. O seguro pagará indenização por acidentes, como indenização por morte, indenização por invalidez permanente, total ou parcial. Além disso, prevê o reembolso de despesas médicas, funerárias e de reabilitação não cobertas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h26 agora. E a cooperativa Sicredi está lançando uma nova campanha que estimula associados a investirem na poupança da cooperativa mediante sorteio de prêmios. Quem explica como funciona a ação é o novo gerente da agência de Mineiros, Paulo Giovanni Takara da Silva. Bom, é um prazer poder compartilhar essa campanha com todos, né, aqui da cidade de Mineiros. O Sicredi está lançando aí a promoção Investe, Poupa e Ganha Sicredi, né, que vai distribuir vários prêmios aí entre os dias 6 de maio a 31 de outubro, né. Então, os poupadores terão a oportunidade de concorrer mais de 600 prêmios, totalizando a mais de R$2 milhões em prêmios aí para as agências que estão participando dessa campanha. Para quem está nos ouvindo nesse momento, fala um pouco aí das regras de participação. Como que a pessoa está apta a participar? Os poupadores poderão concorrer a prêmios de R$2 mil, 15 mil, até mesmo R$100 mil. Como é que é efetuado para participar? Tem que ser poupador, né, da nossa cooperativa Sicredi Celeiro Centro-Oeste, fazer investimentos na sua conta poupança durante o período da promoção, né? A cada R$100 investidos, o poupador receberá um número da sorte para concorrer a esses prêmios, né? Pessoa física R$100, pessoa jurídica a partir de R$200 estará ganhando automaticamente o cupom da sorte para estar concorrendo a esses prêmios. Quanto tempo que a pessoa tem que ficar com esse dinheiro investido na poupança, no valor mínimo, a cada R$100 um cupom, e quanto tempo que deve permanecer aquele dinheiro ali para ela estar concorrendo? O período mínimo que a gente pede é a cada 30 dias, né? Até porque você pode estar recebendo o juro desse dinheiro que está aplicado, mas o prazo mínimo de dinheiro investido em conta para estar concorrendo é no mínimo 30 dias, tá? E aí você, como eu disse ali no início, você vai poder concorrer de prêmios de R$2 mil, 15 mil até R$100 mil durante a campanha, que vai correr do dia 6 de maio até dia 31 de outubro. Normalmente a cada 30 dias vai estar sendo sorteado R$2 mil, né? E para você saber se você foi felizardo ou não, ou saber das regras da campanha, é só acessar nosso site sicredi.com.br/promoção/poupa e ganha. Ali você vai estar acompanhando o regulamento e os números da sorte que a cada mês vai sendo sorteado. Então, durante o período do dia 6, por exemplo, 6 de maio até o 28 de maio, essas pessoas que fizeram seus investimentos estarão concorrendo e o número da sorte, conforme a Loteria Federal do dia 29 de maio, a gente vai ser aferido no dia 3 de junho
para estar sabendo qual é o número ganhador do período da campanha desse mês de maio. Para finalizar, né, vamos supor que algum associado aqui da cidade, né, faça aí um aporte na poupança, mas de repente não está sabendo da campanha, caso ele venha ganhar também, não precisa também assim, ficar preocupado, porque a equipe que entra em contato avisando o ganhador do prêmio. Sim, com certeza. Assim que tiver o número confirmado e aferido, né, nós estaremos entrando em contato com o ganhador e ele poderá estar vindo até a agência para retirar seu prêmio. Bom, então assim, para finalizar, a gente ressalta, né, você, novo gerente aqui do Sicredi de Mineiros, acho que muitas pessoas ainda, principalmente os associados, não conhecem. Se você quiser ficar à vontade para fazer aí uma apresentação, né, e convidar a todos para participar dessa campanha. Como você mesmo disse, nós estamos iniciando a nossa atividade, né? Eu tenho 17 anos de Sicredi já, assumi o desafio de estar aqui gerenciando essa agência aqui de Mineiros. E você que é associado ou não associado, passe aqui tomar um café conosco, conhecer como é que funciona o sistema cooperativo do Sicredi e também estar conhecendo essa campanha, né, do Sicredi aí, a campanha Investe, Poupa e Ganha Sicredi. Você está concorrendo esses prêmios aí para você que gosta de aplicar em poupança. Um grande abraço. Foi um prazer. 7h30 agora. Use o intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, número de municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul chega a 471. Pandemia da Covid reduziu o IDH do Brasil para níveis de 2012. E ainda, claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, logo após o bloco comercial, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h41, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, em meio às fortes chuvas que acometem o Rio Grande do Sul desde o dia 29 de abril, o número de municípios atingidos pelas enchentes chega a 471, o que representa 94,7% do estado, segundo o boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta terça-feira. São 169 mortes causadas pelas enchentes, com 2,3 milhões de pessoas atingidas, 50 desaparecidas e 806 feridos. A quantidade de pessoas em abrigo segue em redução à medida que a enchente é drenada. Atualmente são 48.789 pessoas em alojamentos e o valor de lotação máxima foi de 79.494 no dia 14 de maio. O nível do Lago Guaíba continua abaixo dos 4 metros, segundo a medição feita às 7h15 da manhã desta terça-feira em Porto Alegre. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, informou que o nível está com 3,70 metros, sendo que a cota de inundação é de 3 metros. E na manhã desta terça-feira, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou o relatório Construir Caminhos, Pactuando Novos Horizontes. O documento, elaborado para celebrar os 25 anos da Agenda de Desenvolvimento Humano no Brasil, revelou uma queda significativa no Índice de Desenvolvimento Humano e o IDH do país, levando a patamares equivalentes aos anos de 2012. A coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD no Brasil, Betina Barbosa, apresentou os dados alarmantes contidos no relatório. Na dimensão de renda, o IDH brasileiro recuou para valores de antes de 2012. A longevidade também recuou 10 anos e a dimensão da educação recuou 2 anos. Na média, a gente tem um recuo de 6 anos, explicou ela. O Brasil enfrenta uma regressão significativa em seu desenvolvimento humano, atribuída principalmente aos impactos devastadores da pandemia da Covid-19. A queda no IDH pós-pandemia não é exclusiva do Brasil. O relatório do PNUD aponta que o impacto da Covid-19 em escala global superou até mesmo a crise econômica de 2008. No entanto, no país, essa redução foi 2 vezes maior do que o levantamento global mostrou.
E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2730 da Mega Sena. Os números sorteados nesta terça-feira foram 7, 24, 29, 41, 46 e 60. Segundo a Caixa, a estimativa do prêmio principal do próximo sorteio, que será realizado no sábado, 1º de junho, é de R$80 milhões. Por ser feriado, não haverá sorteio na quinta-feira. Apesar de ninguém ter acertado as 6 dezenas, 97 apostas acertaram 5 dezenas. Irão receber R$ 39.704 cada uma. Outros 5.209 apostadores acertaram 4 números e cada um irá levar um prêmio de R$ 1.056,23. E Lira fecha acordo para planos de saúde suspenderem cancelamentos. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, anunciou um acordo para que os planos de saúde suspendam os cancelamentos unilaterais relacionados a determinadas doenças e transtornos. Lira recebeu nesta terça-feira em Brasília representantes do setor para uma reunião. O relator do projeto que trata da lei de atualização dos planos de saúde, deputado Duarte Júnior do PSB, também participou do encontro. Segundo ele, a suspensão da medida por parte das operadoras é uma forma de conseguir conciliar o debate sobre a atualização da lei. Conseguimos, dessa reunião, garantia das operadoras de plano de saúde de todo o Brasil que irão suspender o cancelamento dos planos de saúde das pessoas com deficiência e de qualquer consumidor que realiza o adimplemento, que realiza o pagamento. Então, já temos um resultado muito positivo dessa reunião na manhã de hoje aqui na residência oficial do presidente da Câmara de Deputados, de que as operadoras de plano de saúde de todo o Brasil irão suspender o cancelamento dos planos de saúde enquanto houver essas últimas tratativas para que esse projeto relatado por mim possa ser inserido. Nas últimas semanas têm crescido as queixas de idosos, pessoas em tratamento, crianças com transtorno do espectro autista, paralisia cerebral e outras síndromes raras que têm sido informadas da suspensão dos contratos por parte dos convênios unilateralmente. As reclamações registradas contra planos de saúde em todo o Brasil, por exemplo, cresceram 87% neste ano quando comparadas ao mesmo período de 2023. Os dados são do painel do consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Participaram do encontro em Brasília representantes das maiores operadoras brasileiras, como Amil, Bradesco e Unimed. Na semana passada, a Justiça do Distrito Federal já havia concedido uma liminar que proibia os planos de saúde de excluírem pacientes autistas do serviço, exceto em casos de inadimplência, sob uma multa de R$59 mil por dia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.